Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade o tema reencarnação, contido nas perguntas 166 a 171 de O Livro dos Espíritos. Estas questões estão no capítulo 4 da parte 2ª da obra. O capítulo tem por nome Da Pluralidade das Existências. Antes, porém, devemos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos. Que a inspiração necessária se faça para que compreendamos bem este tema, que tem importância central na doutrina espírita. Que assim seja. Inicialmente, gostaríamos de lembrar que a reencarnação é uma ideia antiga, que já existia em doutrinas bem anteriores ao cristianismo, como é o caso do hinduísmo e do budismo. Mesmo alguns filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates e Platão, acreditavam na reencarnação, então chamada transmigração da alma. Assim, a pluralidade das existências não foi inventada pelo Espiritismo. O que a doutrina espírita fez foi tratar deste tópico de forma racional, afastando qualquer misticismo sobre o tema. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, aprendemos que os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, e que devem progredir pouco a pouco, com base nas experiências da vida material, para chegarem futuramente à perfeição. Seguindo esta lógica, Allan Kardec, no item 166 do mesmo livro, formulou a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, purificar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Para que não persistisse qualquer dúvida sobre o sentido da resposta dos espíritos, o codificador formulou, na sequência, um novo questionamento, 166A, o qual é o seguinte: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente, sem dúvida, experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Allan Kardec ainda continuou com as perguntas 166b e 166c, cujas respostas tornaram mais claro o que os espíritos tinham a dizer sobre o tema. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: evidentemente. Devemos lembrar que o codificador da doutrina espírita se cercava de todos os cuidados quando recebia as diversas comunicações dos espíritos, não aceitando qualquer teoria apenas porque é vinda do mundo espiritual. Em verdade, ele formulava a mesma questão a diversos espíritos, através de vários médiuns, e verificava a coincidência das respostas, submetendo-as ao crivo da razão, de modo a separar o que constituiria princípio da doutrina de meras opiniões pessoais de alguns desencarnados. Neste sentido, a questão da reencarnação foi estabelecida sem qualquer sombra de dúvida. Interessante também é que o princípio da pluralidade das existências encontra base em mais de uma passagem do Evangelho, como nos exemplos a seguir. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Essa passagem está em São Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e no Evangelho de Marcos,
capítulo 9, versículos 11 a 13. Tem uma segunda passagem. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como isso pode fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Esta passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Na primeira passagem, fica claro que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Já no diálogo de Jesus com Nicodemos, é possível observar que este homem, que era doutor da lei judaica, entendeu, de algum modo, que Jesus estava falando sobre a reencarnação, mas não compreendia como esta acontecia. Fato importante é o de que, ao contrário do sustentado por outras doutrinas cristãs, o nascer de novo não dizia respeito ao renascimento pela água do batismo, pois o batismo era conhecido dos judeus e de Nicodemos, o que não justificaria a estranheza deste homem diante do que foi dito pelo Cristo. Na sequência de nosso estudo, entendemos importante ler também as questões 167 e 171, que dizem respeito ao fundamento e à justiça da reencarnação. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma aqui está como princípio estabelecido, verdade fundamental. Não tem o mesmo sentido do dogma na Igreja Católica. Então, repetindo a pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, que é ato contrário à moral, o ódio implacável e os castigos sem remissão, sem perdão. Até então, a doutrina adotada quanto à justiça divina nos seios das igrejas cristãs era de uma única existência, com sorte irrevogavelmente determinada após a morte. Nesta perspectiva, os culpados seriam condenados por Deus a penas eternas, independentemente dos males praticados. Todavia, a aplicação de punições sem fim, em virtude de faltas temporárias cometidas pela natureza imperfeita do homem, seria completamente desproporcional a qualquer ato reprovável praticado,
e estaria em contradição com o fato de que Deus é soberanamente justo e bom, conforme demonstrou Allan Kardec em contundente argumentação no item 13 do capítulo 6 da parte 1ª da obra O Céu e o Inferno. Ademais, o Criador, em seu conhecimento do futuro, já sabia que tal pessoa iria falir. Nesta mesma linha de raciocínio, os espíritos, nas respostas das questões 167 e 171, evidenciam que a doutrina das penas eternas está equivocada, pois Deus nunca fecha a porta ao arrependimento e à reabilitação do culpado, e lhe dá várias oportunidades de progresso em múltiplas existências, sem que haja condenações sem fim. Por conseguinte, o espírito passa por diversas existências corpóreas, nas quais sofre expiações, de modo a quitar seus débitos com as leis divinas, e passa por provas, que são encargos assumidos pelo espírito para obter maior progresso. Como todos nós, espíritos encarnados na Terra, voltamos à vida corporal com o objetivo de passarmos por expiações e provas para quitarmos débitos com a lei de Deus e evoluirmos, começamos a entender por que há tanta diferença entre as situações dos homens, tanto de posição social, de aptidões intelectuais e morais, dentre outras questões. Neste sentido, é relevante lermos o que foi escrito por Allan Kardec no item 34 do capítulo 1 de A Gênese. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela antiguidade, do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Em verdade, cada ser humano reencarnou no local adequado e passa pelas experiências necessárias à sua evolução e à sua reabilitação com as leis de Deus. Tal fato nos ajuda a compreender, de melhor maneira, o motivo dos sofrimentos terrenos e nos dá maior força e resignação para que prossigamos em nossas jornadas. Aprendemos ainda, nas questões 168 a 170 de O Livro dos Espíritos, que o espírito não reencarna perpetuamente, mas apenas até que se tenha libertado de todas as impurezas morais. O número de encarnações não é o mesmo para todos, pois, dependendo dos esforços empregados pelo espírito, ele pode progredir mais depressa e se liberar da necessidade de passar por muitas provações. De todo modo, o número de vidas corpóreas é muito grande, pois o progresso é quase infinito. Após a sua última encarnação, o espírito se torna bem-aventurado ou puro. Para encerrar nosso estudo, gostaríamos de relatar um caso em favor de uma prova da reencarnação. No entanto, é importante lembrar que, em geral, os encarnados não se recordam das suas encarnações anteriores porque tal lembrança, em geral, teria graves inconvenientes. Em alguns casos, o encarnado poderia sentir-se orgulhoso pela posição social que ocupava em outra existência, ou, então, poderia sentir-se humilhado. Ainda, a lembrança das vidas anteriores também faria com que nos recordássemos de atos que outros praticaram contra nós, ou dos que praticamos contra essas pessoas próximas, o que poderia gerar dificuldades de entendimento na vida atual. Este conteúdo está na questão 394 de O Livro dos Espíritos. Como elucida Emmanuel na resposta da questão 370 da obra O Consolador, o conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades
muito grandes no plano do conhecimento, tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente de inquietações e ilusões da Terra. A história a que nos referimos foi narrada no livro Minha Vida em Outra Vida, de Jenny Cockell. O livro foi traduzido para o português e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Também há um filme de mesmo nome, mas neste filme muitos dos detalhes da história original foram alterados. Jenny Cockell nasceu na Inglaterra em 1953, mas, desde a sua infância, tinha lembrança de uma vida anterior em que se chamava Mary. Ela tinha muitos sonhos com esta vida, na qual se via um chalé muito pobre, com vários filhos e filhas, sem ter absoluta certeza de quantos eram ou de quais eram seus nomes. Apesar de tudo, sabia que esta última encarnação teria ocorrido na Irlanda entre o final do século XIX e os anos 30. Recordava-se de forma fragmentária da estrada em que vivia, de uma igreja por onde passava e de um cais presente na cidade, de uma rua que continha um açougue e de outra, muito movimentada, onde havia barracas e lojas, estas últimas com produtos acima do padrão de vida de Mary. Na verdade, Jenny não estava certa se a rua do mercado fazia parte do vilarejo que Mary vivia. Em uma certa oportunidade, Jenny, ainda criança, desenhou, a partir de um sonho, um pequeno mapa com ruas onde estavam sua casa e outros locais do vilarejo em que vivia. Melhor dizendo, do vilarejo que vivia Mary. Ainda na infância, teve a curiosidade de olhar um atlas escolar que continha um mapa da Irlanda, no qual ela foi atraída para a pequena cidade de Malahide, onde supunha que Mary vivia. Esta cidade de Malahide ela era localizada ao norte da capital do país. A capital do país é Dublin. Jenny sentia, nos sonhos, como Mary, que esta tinha desencarnado com um pouco mais de 30 anos e que Mary tinha grande culpa em se deixar dos filhos. Com o tempo, Jenny sentiu necessidade de pesquisar sobre a existência de Mary, até porque ela sabia que os filhos de Mary ainda poderiam estar vivos. Então Jenny buscou mapas detalhados da cidade de Malahide, comparou com os desenhos que havia feito e ela percebeu grande coincidência. Quando começou a realizar suas pesquisas, ela não tinha condições financeiras de ir à Irlanda. Então ela juntava os fragmentos de informações que obtinha e dirigia cartas ou telefonemas a pessoas que poderiam ajudá-la. As pesquisas se tornaram mais intensas a partir do ano de 88. Jenny escrevia para cartórios, pessoas próximas a Malahide que poderiam ajudá-la, sociedade histórica local, membros de uma organização de qual ela participava, pessoas com sobrenome que ela supunha ser da família na época, que ela achava que seria O'Neill, dentre outras pessoas que ela tentava contactar. Em 1989, Jenny passou por uma melhoria das condições financeiras que lhe permitiu passar um final de semana em Malahide. E ela percebeu, nos lugares que viu, grande coincidência com as suas memórias sobre Mary. Porém, a pesquisa dela ainda não estava completa. Ela conseguiu obter contato, então, com o Sr. Mahon, que era dono de uma propriedade próxima ao chalé em que vivia a família de Mary. O Sr. Mahon lembrou-se que o sobrenome da família, na verdade, era Sutton, e que, após a morte de Mary, as crianças foram enviadas para orfanatos. Com base nestas informações, Jenny escreveu para famílias de sobrenome Sutton nas imediações de Malahide, bem como para diversos orfanatos da região. Um padre responsável por um orfanato obteve informações sobre registros de 6 crianças, filhas de Mary Sutton. Depois, Jenny tomou conhecimento de que havia mais um filho e uma filha de Mary, e que esta filha, já teria falecido no ano de 1946. Jenny também publicou uma carta em um jornal, a qual foi finalmente respondida por um dos filhos de Mary, chamado Jeffrey.
E este filho lhe forneceu os endereços e telefones de dois dos irmãos. Jenny também foi informada de que os irmãos se reencontraram, mas eles não conseguiram rever as irmãs, que foram enviadas para outro orfanato. Sonny, então com 71 anos, foi o primeiro com quem Jenny teve contato presencial, e o interessante na conversa de ambos foi o quanto as memórias de Jenny se revelaram coerentes com as lembranças de infância de Sonny. Posteriormente, Jenny ainda conseguiu localizar duas das filhas de Mary e descobriu que a outra filha, a terceira filha, emigrou para a Austrália e já era falecida. Toda esta história constitui um caso interessantíssimo de lembrança de uma vida anterior, em condições em que a situação não pode ser posta em dúvida, já que a Jenny Cockle confirmou não apenas a existência da sua individualidade anterior, que era Mary, mas também teve a oportunidade de ir à cidade em que morava na outra existência, de entrar em contato com os filhos de Mary e corroborar muitas das memórias desta vida passada. É um caso interessante, não é mesmo? Então, neste momento, depois de apresentar esse caso, pedimos permissão para dar por encerrados os nossos trabalhos e pedimos a Jesus e aos bons amigos espirituais que venham até nós fluidos salutares do plano espiritual que nos ajudem na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.